Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde a gente vai conversar sobre um dado muito importante feito numa pesquisa recentemente. Então, vem comigo para a gente conversar sobre um assunto um pouquinho diferente. Olá, meu nome é Leila Berti, eu sou psicóloga e toda semana eu estou aqui no YouTube para a gente conversar sobre assuntos relevantes para o teu desenvolvimento pessoal. Também estou nas redes sociais para que a gente possa conversar um pouquinho sobre rotina, hábitos saudáveis, saúde mental e tudo o que pode nos ajudar a crescer e a mudar os nossos comportamentos. Vou ficar muito feliz de te ter nesse vídeo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês referente a uma pesquisa que foi feita agora de julho a agosto de 2024, referente à saúde mental dos médicos. Essa pesquisa ela já tinha sido feita em 2022 e agora ela foi refeita para que a gente possa ter uma comparação desses 2 anos de diferença de pesquisa. E o resultado é bem interessante, porque às vezes a gente esquece o quanto quem cuida também precisa ser cuidado. Nessa pesquisa foi constatado que 40% dos profissionais de saúde, médicos ou estudantes de medicina, eles já têm alguma doença mental. Em 2022, essa mesma pesquisa apresentou que 44% dos profissionais tinham alguma doença mental. Então, já tivemos uma baixa nesses 2 anos, mas ainda é uma estatística bastante alta falando em saúde mental, né? Falando em profissionais que precisam estar bem para fazer o bem e para ajudar dentro do ramo deles. Essa pesquisa também conseguiu constatar que a grande maioria desses profissionais são mulheres. As mulheres ocupam 2/3 desses profissionais que têm um tipo de transtorno mental. Já referente à faixa etária, essa pesquisa mostra para gente que os maiores índices estão entre os 25 e os 35 anos. Dessa forma, afetando 50% dos médicos cuja a saúde mental está comprometida. E dentre todas as possibilidades, o estudo também trouxe que a grande maioria tem apresentado sinais de depressão e ansiedade. Outro dado bem importante é que, conforme as estatísticas dessa pesquisa, foi visto que 1 a cada 5 médicos apresenta sinais de depressão. Ainda assim, 80% desses indivíduos nunca foram em busca de algum tipo de ajuda ou de tratamento. Já quando a gente fala de ansiedade, esses números são ainda mais assustadores. 1 a cada 3 médicos tem sintomas de ansiedade, espalhado no nosso Brasil. E aonde que está a relevância desse estudo, né? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque muitas vezes a gente não se dá conta do quanto é importante estar bem para poder ajudar, né? Tem uma frase que fala muito bem, que tu precisa se cuidar para poder cuidar do outro. A gente precisa estar bem, a gente tem que ter noção que a nossa saúde mental, ela é importante tanto quanto qualquer cuidado com outro tipo de doença. Se tu tem diabetes, por exemplo, tu vai cuidar para não comer doces, tu vai cuidar com as frituras, tu vai fazer uma dieta específica para que a diabetes não te traga outros prejuízos, né? Por que com a saúde mental, os profissionais e nós, no geral, a gente não tem o mesmo cuidado? Por qual motivo será que a gente não tem esse olhar clínico, cuidando da nossa saúde mental, tanto quanto as doenças físicas? Porque sim, as doenças mentais, elas são importantes tanto quanto qualquer outro tipo de doença. E às vezes acaba nos trazendo maiores prejuízos e a gente só se dá conta quando a gente está muito avançado dentro de uma doença mental.
Por isso que eu achei relevante trazer essa pesquisa, para que a gente também consiga fazer uma reflexão do quanto a gente está se priorizando, o quanto a gente está se cuidando, o quanto a gente quer dar o exemplo. Porque eu penso que a partir do momento que a gente é um profissional, seja ele um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, qualquer área que tu possa trabalhar, para te ser exemplo, tu tem que fazer o mínimo possível. Não vai conseguir exigir dos teus pacientes que eles se cuidam se tu tá com sintomas de depressão e ansiedade e tu não tá fazendo nada para trabalhar eles, né? Tu tá ignorando, tu tá fingindo como se nada tivesse acontecendo, sendo que são doenças que podem sim te trazer muito prejuízo na tua vida, inclusive nos teus atendimentos. Então, às vezes, a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que a gente tem que sim largar o orgulho, largar o medo, largar a insegurança, cuidar de nós, para daí sim nós estarmos 100% para cuidar do outro. Eu, Leila, como psicóloga, não seria justo eu dar algumas indicações para os meus pacientes, como, por exemplo, alimentação equilibrada, atividade física, regular o sono, né? Fazer, inclusive, psicoterapia, se eu mesma não colocasse nada disso em prática. Eu não estaria sendo justa com o meu cliente, com o meu paciente, se eu pedir que ele faça algo que eu mesma não faço. E eu acho que essa pesquisa traz muito isso, a importância dos médicos, muito além de nos ajudar, se ajudarem. A pesquisa demonstra que 80% desses profissionais que têm sintomas nunca nem sequer foram atrás de tratamento. E isso é sério, gente. São pessoas que estão ali para nos cuidar. Mas como é que eu vou me sentir segura com alguém me cuidando se essa própria pessoa não se cuida? As contas não fecham, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa conscientização, esse assunto, para que a gente entenda que tem meios, tem ajuda de muito fácil acesso hoje. A gente pode fazer psicoterapia à distância, online, presencial. A gente pode pedir ajuda de várias formas e melhorar todos os nossos problemas, as nossas questões. A gente pode melhorar para nós e para o outro. Então, o quanto é importante a gente parar de ter um preconceito, de achar que isso vai nos definir ou que isso vai nos trazer prejuízo no nosso trabalho, na maneira como as pessoas nos enxergam. Se tu mesmo tá tendo esse preconceito contigo mesmo, não aceitando que tu precisa de ajuda. Por isso eu sempre digo e eu acho muito importante nós trabalharmos com 3 pilares: o pilar da nossa alimentação, o pilar da nossa atividade física e o pilar do nosso sono. Esses 3 pilares juntos vão trabalhar para que a gente seja um indivíduo completo, aonde a gente vai conseguir cuidar da nossa saúde mental, nossa saúde física, aonde a gente vai ter mais disposição, aonde a gente vai ter mais responsabilidade, aonde a gente vai conseguir ter rotina e melhorar as questões que nos atrapalham diariamente e às vezes a gente nem se dá conta. Então é bem importante que a gente reconheça, busque ajuda e que a gente fortaleça o nosso autoconhecimento, para que a gente possa se fortalecer e melhorar todas as questões que nos enfraquecem de uma maneira ou de outra. Agora eu quero saber de vocês, o quanto vocês acharam interessante essa pesquisa, se vocês já tinham conhecimento desses dados e se vocês imaginavam que a gente acaba sofrendo com um índice tão alto de profissionais da saúde que também sofrem com algum tipo de transtorno mental, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer tipo de doença que a gente possa vir a enfrentar.
E eu te convido para te inscrever aqui no canal, para te deixar algum comentário, compartilhar com mais pessoas que precisam saber desses dados, porque eu vou ficar muito feliz da gente poder interagir e da gente poder ter mais informações juntos. Então, muito obrigada por tu estar aqui e até o próximo vídeo.